Deus vê tua aflição, Deus vê tua luta, Deus vê tua necessidade, Deus vê tua angústia. E a partir daqui, o que Ele tem pedido para que você, o que Deus tem pedido para que você faça? Ele fala. Ele fala através de um stories que alguém diz, ele fala através de uma Bíblia, ele fala através de um louvor. O que Deus tem pedido para você fazer? Se Ele não te disse ainda, peça. Senhor, me diz o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender com isso. Pois bem, tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Estamos aí com o nosso devocional, com a nossa mensagem, né? Nosso tempo renovadamente, né? A mente renovada em Cristo, renovada em aprendizado. Estou aí fora do horário combinado. Não consigo, gente, não consigo. Ontem eu estava meio gripada, ainda estou um pouco gripada. Fui dormir 8h30. Nossa, foi isso aqui. Fui dormir 8h30 mas ainda me acordei meio mole. E aí, isso não é motivo, quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada, não é isso? E eu não consigo deixar de ir trabalhar. Pra quem não sabe, sou corretora de saúde também. Estou corretora de saúde, nós não somos a nossa profissão. E não consegui trabalhar sem antes vir aqui falar com vocês, preciosas. Alexandra Nascimento, pra quem não me conhece, trabalhadora do reino. Sou... O Senhor me chamou para falar as boas novas, para divulgar, né, o amor dele, o cuidado dele, para trazer a palavra assim como uma vez eu precisei. A gente sempre precisa, sempre a gente está precisando, né? Então, eu tenho como um propósito aqui vir falar do reino, falar da bondade dele, da misericórdia dele, porque um dia eu já estive num momento que eu não conseguia nem sequer ler a Bíblia, e essas lives e essas palavras foram primordiais para o meu coração. E a gente está com o nosso tema, nossa série, Inspirados pela Fé, né? E a gente está faltando mais ou menos uns 3 capítulos para encerrar esse tema. Quem tiver novos temas para me dar, né, de sugestão, fala comigo no direct, porque a gente já está vendo aí outros temas, tá bom? Já foi aí em Verdadeira Identidade, pra quem perdeu. Tá salvo não sei se eu subi pro YouTube, mas tá salvo no Instagram. Verdadeira Identidade tem mais ou menos uns 7 capítulos. E a gente tá agora com essa série, que é a série Inspirados pela Fé, né? Que eu gosto de deixar aqui salvo, mesmo eu vindo fora do horário combinado. Oi, Mazé, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu gosto de vir mesmo fora do horário combinado, porque eu sei que essa palavra tem o endereço certo. Quem assiste na hora, quem assiste depois, tem o endereço certo. E não é pra todo mundo, mas tem o endereço certo, tá? Então vamos aqui, já compartilhei aí com os 7 amigos. Já chega deixando o teu curtir, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Vamos em Gênesis 16, iremos falar de Agar, né? Bom dia, prima. A gente vai falar de Agar. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma você mesma as suas próprias conclusões, tá? A gente vai falar de Agar. E o tema da nossa mensagem de hoje é Ele vê. Deus vê. Deus vê nossa necessidade, Deus vê nossas causas, as nossas ansiedades, os nossos medos. Ele vê e Ele cuida também, tá? Então a gente vai aqui em Agar, é dada por mulher para Abraão. Sara, ela teve, para que você entenda o contexto, Sara, ela teve uma promessa com Abraão para que tivesse o primeiro filho, o filho da sua velhice, de onde viria toda a sua descendência. Mas Sara, às vezes a gente quer se fazer como Sara, naquela época o casal poderia ter uma ama, né? Poderia ter uma escrava. E essa escrava, ela tinha direito, por termos legais, de ter um filho da sua ama, ter um filho do seu patrão. Isso era normal para eles, se estivessem em comum acordo. Quando Sara viu que já tinham se passado vários anos, se eu não me engano, Abraão esperou 25 anos por Isaac. E eles já eram velhos, estavam cada vez mais ficando mais velhos. Então Sara quis dar um jeitinho pro Senhor. O Senhor, ele não precisa de jeitinho. No tempo certo ele faz, no tempo certo ele simplesmente realiza. Inclusive eu estou nesse momento de eu perguntar, Senhor, como? Uma vez eu até falei aqui para vocês que Deus não é Deus de como. Mas ele tem me dito que no tempo certo ele vai fazer e pronto. E aqui, Sara, ela queria dar um jeitinho. E disse assim, Agar, se deita com meu esposo, tem filho, para que a gente não perca de ter essa promessa. A promessa do Senhor era do útero de Sara, não era do útero de outro local, de outra pessoa. Então, devido a isso, Sara sofreu consequências. Porque quando Agar engravidou, Agar começou a desfazer da sua patroa, né? Começou a se exaltar. O que é que a gente pega o primeiro ponto? A gente tem que ter cuidado com a soberba, cuidado com a altivez, né? O Senhor, mesmo ele me tem ensinado isso agora recente. Eu passei por uma grande prova emocional, espiritual, familiar.
E tudo tinha a ver com o orgulho, com a soberba, né? Com o eu sei demais. E isso interfere, porque o Senhor, ele abomina o orgulho. O Senhor abate o orgulho, ele se antecipa à destruição. Mas a humildade, o Senhor diz, humilhares na minha presença. A humildade, ele precede a honra, né? Quem se humilha tem honra perante ele. E aqui, 16:4, o Senhor fala: e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a senhora desprezada aos seus olhos. Começou a desprezar a sua própria patroa. Então disse Sara: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Né? E disse Abraão a Sara: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sara aí, e ela fugiu. Agar fugiu para o deserto. Vou contar sobre mim de novo. Quanto mais a gente conta nossas vulnerabilidades, mais a gente consegue ter uma profundidade no que a gente está contando. Minha situação me levou para o deserto. Estou saindo do deserto, estou começando a ver novos ares. Mas eu estava no deserto emocional, financeiro, físico, espiritual, em todos os sentidos. E eu não me perguntava por que eu tinha entrado dentro do deserto. E o Senhor pegou e me mostrou, por causa da minha altivez, do meu orgulho, da minha autossuficiência. Deus, ele nos permite viver como queremos. Ele respeita. Mas a gente tem consequências das nossas atitudes. E eu comecei a ter consequências. Por quê? Porque eu estava muito soberba, né? Muito soberba. E o deserto, ele tem dois motivos para acontecer. Ou o deserto acontece porque você foi para o deserto para se sentir mais próximo do Senhor. Jesus foi propositalmente ao deserto. Ou você vai por consequência de alguma atitude sua, que você precisa estar mais perto do Pai. O deserto, ele não é nem sempre ele pode ser visto como um castigo. O deserto, a gente pode entender que só tem eu e Deus. Então eu me sentia assim, eu queria ser autossuficiente, queria remar sozinha. Deus dizia para que eu soltasse a corda. Não sei se eu já contei aqui, você estava no dia, que o Senhor, ele dizia que eu soltasse minha corda. O que é soltar corda, Alexandre? Eu adoro essa história. A história de um alpinista. Um alpinista, ele foi escalar uma grande montanha, queria ganhar aí o prêmio por escalação. E quando ele foi escalar essa montanha, ele foi sozinho, deixou filho, criança, esposo, e foi. E no meio do caminho começou a escurecer. E esse alpinista, ele já estava na corda e começou a despencar de altas alturas, né? Existe altas alturas? Existe não, né, Lidiane? Não existe. Então, ele começou a despencar. Samara não quer soltar a corda, né, Samara? Mas é o melhor que a gente faz, que o Senhor quer cuidar da nossa vida. Ele começou a despencar de tanto, e era tudo escuro, era noite. E aí o Senhor pegou e disse pra ele, ele disse assim: Senhor, me ajuda? Aí o Senhor pegou e disse assim: solte a corda. Tudo escuro. Ele disse: Senhor, mas se eu soltar a corda eu vou morrer. Aí o Senhor pegou e disse ainda mais 2 vezes: solte a corda. O Senhor falou para o alpinista, né? Oi Marina, estou aqui contando a história do alpinista, né? Um alpinista foi escalar uma grande montanha sozinho. Estamos falando de Gênesis 16, a história de Agar, serva de Sarai e de Abraão. E estou contando a história de um alpinista, que às vezes a gente não quer soltar a corda, a gente quer ter o próprio domínio, ter a própria autonomia. E o Senhor pegou e disse, o alpinista foi escalar, foi sozinho, né? E ele caiu de grandes ribanceiras. E o Senhor, ele pegou e começou a pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me ajuda. O Senhor disse: solte a corda. Quem já ouviu essa história? Me conta aí, se já conhece a história do alpinista. Essa história ela é bem viva na minha vida, porque eu já vivi isso. Já tenho vivido, né? O Senhor tem dito de todos os dias para mim soltar a corda. Soltar o remo, né? Fazer o que é físico e o espiritual é o dele. E aí o Senhor pegou e disse: solte a corda. Ele disse: Senhor, se eu soltar eu vou morrer. E aí ele disse assim, o Senhor disse, no outro dia ele não soltou a corda. No outro dia encontraram ele congelado, faltando 1 metro pro chão. Estava tudo escuro. Ele não confiou, né? Confiar em Deus é fazer o que ele pede, mesmo não entendendo o que ele quer. E por isso que Agar foi pro deserto. Ela foi pro deserto por soberba. Ela foi pro deserto porque ela queria ter autossuficiência, né? Ela foi pro deserto por não se humilhar perante o seu Senhor. Só que, diferente de Sara e Abraão, é que o nosso Senhor Deus, ele é um Deus misericordioso, que sempre quer o nosso melhor, que não tem falhas, que nos ama, que nos cuida, nos protege. Quem nos leva ao deserto é de 2 opções, como eu falei aqui já. A primeira opção que nos leva ao deserto é nós irmos por conta própria, como Jesus foi, para ser provado, para ser aprovado, para ser santificado. E o deserto quem faz é nós mesmos, através das consequências das nossas atitudes. Nossas atitudes nos levam ao deserto.
E aqui, H acabou indo para o deserto por atitudes dela, soberba. Muito cuidado com a soberba. O Senhor ele não nos quer autossuficiente. E disse, ela fugiu para o deserto. E o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água do deserto, junto a uma fonte do caminho de sul. E disse, H, serva de Sarai, da onde vens, de onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo, torna-te para tua senhora e humilha-te. Humilha-te debaixo das suas mãos. O Senhor nos chama para que a gente se humilhe perante a presença dele. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exalta. Humilhar-se é deixar bem claro que nós não somos autossuficientes, nós não podemos, que nós não conseguimos. É abrir mão do que a gente quer resolver só. A gente não consegue resolver só, né? Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo ao Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho. Ela estava grávida no meio do deserto, e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O Senhor ouve a nossa aflição quando a gente se humilha, né? Quando a gente só quer fazer com o nosso jeito, com a nossa forma, o Senhor continua ouvindo, mas ele só vai nos direcionar se a gente se humilhar. E aí aqui ele será muito feroz, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, com que falava, tu é Deus que me vê. Deus vê. O tema dessa mensagem é Deus vê. Deus vê tua aflição, Deus vê tua luta, Deus vê tua necessidade. Deus vê. O que pode mudar entre Deus ver e Deus te ajudar, pode ser você pedir ajuda. O Senhor, ele usa pessoas para nos ajudar. O Senhor tem visto a tua aflição, a tua necessidade, a tua angústia. Mas pode haver algo que esteja interferindo dele e te direcionar no caminho. Pode ser não ter o tempo certo, pode ser orgulho, pode ser soberba, pode ser autossuficiência, né? É algo muito individual. Então, ele nos chama para a humilhação, para que ele possa, no tempo certo, nos exaltar, né? Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Ela viu ao Senhor, né? Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço Berlai, Larroies, que está entre Cades e Perete. E H deu à luz ao filho de Abraão, chamou o nome do seu filho de H tivera de Ismael. Quando a gente vem aqui, ela seguiu, tudo bem, né? Passou-se bons anos, passou-se 14 anos. E novamente, nossa, tá ouvindo chorando, é o Senhor. Por isso que mesmo que eu não venha 5h35 como combinado, o Senhor me chama para não deixar de fazer a minha vontade, a vontade dele. Vim falar a palavra é um dos mandatos que ele diz, faça, né? Faça o que eu lhe mando. Então, Ismael, ele tinha 14 anos quando Isaac nasceu. E lá se vem de novo H, né? Ismael começou a zombar de Isaac. Começou a zombar. Ele com 14, Isaac pequeno ainda, mas Ismael ainda era criança. E aqui a gente vai ver, né, que a despedida de H e Ismael. E agora, de fato, H tem que ir embora. Eu não entendi porque que Abraão não deu nada para H. Ele só deu, aqui ó, Gênesis 21:14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão do odre de água e os deu a H, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Novamente H precisou ir para o deserto, né? Existe um grande risco da desobediência nos levar ao deserto novamente. Um deserto que a gente não pediu, né? Isso me preocupa, porque eu posso dizer que eu estou saindo do deserto. O Senhor já começou a me mostrar que eu estou começando a ter as promessas cumpridas, né? Ele tem dito muito, você não vê o que eu já estou fazendo? Por quê? Porque fisicamente a gente está colhendo algo que a gente plantou 6 meses atrás. Financeira, emocional, espiritual, tudo a gente já plantou uns meses atrás, a gente está colhendo. Se a gente quer uma colheita diferente, a gente tem que começar a plantar frutos dignos de arrependimento agora. Porque a gente começa a ver a colheita no futuro, né? Mas Deus é um Deus atemporal. Então, aqui, não entendi por que Abraão não deu nada para H. Ela foi embora com nada. Porque ele não foi identificado como um descendente, né? Como um dos herdeiros. Ficou-se essa briga em que Ismael não era o herdeiro principal. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se à frente, afastando-se à distância de um tiro do ar, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou-se a voz e chorou. O Senhor, ele nos ouve, o Senhor, ele nos vê, o Senhor está no meio do choro.
Então, ele está no meio de quando a gente busca. E ouviu Deus a voz do menino. Aqui o Senhor, 2 vezes o Senhor diz. O Senhor se fez presente novamente por causa do menino. Ele já tinha tido uma promessa para ela. Ele voltou para revivificar a promessa agora para o menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar. 3 vezes o Senhor fala que ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está. O Senhor, eu estou até fazendo um e-book que fala sobre nós como criança. Como a gente se fazer como criança perante o Senhor. Ele já tem todos os tópicos, já está em escrita, né? E aqui a gente vê, no outro, 16, o Senhor ouviu Agar. E aqui o Senhor ouve a voz do menino. O Senhor é o Deus que escuta a criança. Né? O Senhor diz que se faça como uma criança. E foi isso que o Senhor me chamou para que eu fosse. Ah, Alexandra, agora tu é bobona. Não. Como uma criança, é trazer o seu lado infantil. Né? Deixar vir as minhas crianças. Quando o Senhor ouviu o Nicodemos, o Senhor disse: você vai ter que nascer de novo. Por quê? Porque nós já temos a tendência de estar sobrecarregados, de estar todo aparatado com o que o mundo nos ensina. Que é normal mentir, que é normal fofocar, que é normal fazer, invejar, que é normal, todos os pecados. Quando o Senhor chamou Nicodemos para se fazer como criança, ele estava dizendo que você precisa ter uma nova mentalidade, você precisa renovar a sua mente. Por isso nosso tema é renovadamente, né? Então, uma criança, ela ativa a criatividade dela, ela tem uma alegria sem medida, ela chora com sinceridade, ela depende do seu pai, ela não tem rancor, ela não tem orgulho, brigou agora, ela já pede perdão. Então o Senhor é o Deus que escuta a criança. Por quê? Porque como uma criança? Porque através de todos esses aparatos que eu acabei de dizer agora, a gente se aproxima do Senhor. O Senhor precisou me limpar. Teve um momento que eu estava em período de jejum e oração, que o Senhor me chamou: Deus, eu não quero jejuar e orar. Aí o Senhor disse: essa sua opressão, essa sua tristeza, essa sua angústia só vai passar com jejum e oração. Louvor não funciona. Jejum e oração, porque você está suja demais. Suja, um olhar mau, um olhar de orgulho, um olhar de arrogância, um olhar de ganância. Isso não consegue, eu não consigo ter proximidade com você com essas ações, com essa sujeira. Tanto que em um dos momentos que eu estava em jejum e oração, o Senhor me mostrou uma água muito suja. E quando passava, eu estava varrendo a casa no primeiro momento. E quando eu passava, vinha uma vassoura, a vassoura limpava e a água ficava toda límpida. Era o Senhor limpando a minha sujeira, sabe? Então, para que o Senhor consiga se aproximar, Ele já está conosco, Ele já é conosco. Mas que a gente tenha sensibilidade a Ele, a gente precisa estar com a carne mortificada, com a carne quebrada, com o eu quebrado. Se Agar estava no deserto, eles estavam com o corpo preparados para ouvir o Senhor. Olha que lindo, que agora que eu prestei atenção. No deserto só tinha água, né? Um pedaço de pão. Eles estavam com muita fome. A carne com jejum, ela se mortifica, né? Então, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E abriu Deus os olhos. E abriu-lhe Deus os olhos. Ela estava... A preocupação, o medo, a angústia, o quanto nossa mente fica sobrecarregada, ela nos interfere de refletir de onde a gente está, real, olhar com um olhar físico. Eu já vivi isso, que se eu deixar, volta. Né? Se eu vacilar, volta. Se eu não vigiar, volta. De você ver uma situação e você não conseguir ver saída. Não conseguir ver uma porta aberta. Por quê? Porque a gente fica com a mente enclausurada. O nosso olhar fica um olhar meu olhar é um olhar de exagero, de que não vai dar certo, e tal coisa, e tal coisa. Quando a gente vê quando a gente passa por uma preocupação, quando a gente passa por uma situação, a gente se preocupa muito, o nosso cérebro não consegue se oxigenar, a gente não consegue pensar numa saída, tá? Isso aqui é estudo. Então, ter fé, a gente precisa ter fé, que é um olhar espiritual, mas a gente precisa ver o físico. O que é que o Senhor pode nos direcionar? Eu tenho aprendido muito, muito, muito sobre autoconhecimento, tenho aprendido muito, muito, muito sobre palavras certas na nossa mente, né? Remoldar a nossa mente, tanto no espiritual como no físico. E eu tenho aprendido a ter perguntas certas. E uma das perguntas que eu tenho feito é: o que é que eu posso fazer sobre isso que está acontecendo agora?
Né? O que eu preciso aprender com isso? Né? Perguntas certas. Não dizer, não, eu sou uma derrotada, eu não posso, eu não consigo. Isso tudo é um pensamento destrutivo. Pensamento de levantar, de âncora. Como é que eu posso fazer com isso? O Senhor vai me dar criatividade para resolver isso. E aí aqui, os olhos dela, ela ficou cega. De não ter visto essa água perto dela. Tinha um poço perto dela, ela não viu. De tão desesperada que ela estava. O desespero tampa os nossos olhos espirituais. E o desespero só existe se tiver falta de fé. E só existe fé se a gente estiver buscando. Procurando a palavra, jejuando e orando. E um dos meus pedidos, espero que essa palavra esteja fazendo sentido para você. Se estiver fazendo, diga sim. Amém? E um dos meus pedidos ao Senhor recente é esse, Senhor, que não me falte nada, mas não me falte clareza. Não me falte clareza, eu preciso de clareza espiritual para eu entender o que eu preciso fazer. Quais armas agora eu vou fazer? Porque as armas certas já tem, né? Que é jejum, oração e louvor. Mas me dá clareza espiritual para eu entender o que é que tu quer me ensinar. O que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso corrigir. Me ajuda, porque se eu deixar o meu eu voltar, o meu eu carnal, o meu eu desenrola, que quer resolver tudo, a gente acaba se destruindo, né? Me direciona, corrige os meus caminhos, aplana os meus caminhos. E aí aqui abriu os olhos, ela viu o poço de água, foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, 3 vezes o Senhor fala, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. O Senhor cuidou dos dias deles em todos os momentos da vida deles. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aqui ela se tornou a mulher do deserto, né? Ela se tornou a mulher do deserto. Pessoas do deserto são pessoas que lutam com as armas certas. Tem uma palavra da Fernanda Brum que eu me lembrei agora quando ela disse aqui. Pessoas do deserto são pessoas que lutam com as armas certas. Se a nossa vitória não chegou ainda, ou uma das duas situações, ou não é o tempo ainda, ou eu não estou lutando com as armas certas. Confrontar, bater de frente, no grito, a gente não consegue. O Senhor começou a dizer, você só consegue vencer essa luta espiritual com o espiritual. Porque não é contra a carne nem contra o espírito, é contra as hostes do maligno. Só se vence com o espiritual. Dói, jejuar e orar, dói, mortificar a carne, mortificar o eu. Mas nos dá clareza do que a gente precisa mudar, com doer menos essa mudança. Nos dá clareza do que o Senhor quer para a nossa vida a partir dali. E nos dá sensibilidade a Ele. O jejum, ele não muda, pode não mudar a situação. Se for algo realmente feito espiritual, muda. Mas o que mais ele muda é em nós, dentro de nós e Deus. Para que a gente tenha ainda cada dia mais vitórias. Por isso que Jesus foi pro deserto, né? Então, aqui a gente tem essa mensagem de hoje que é Deus vê. Deus vê tua aflição, Deus vê tua luta, Deus vê tua necessidade, Deus vê tua angústia. E a partir daqui, o que Ele tem pedido para que você... O que Deus tem pedido para que você faça? Ele fala. Ele fala através de um stories que alguém diz, ele fala através de uma Bíblia, ele fala através de um louvor. O que Deus tem pedido para você fazer? Se Ele não te disse ainda, peça. Senhor, me diz o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender com isso. Porque o deserto pode ser um ciclo, né? Eu tenho uma situação na minha vida que constantemente eu estava na roda do hamster. Voltando à estaca. Por que a H voltou pro deserto de novo? Porque ela repetiu o mesmo erro. E enquanto a gente não melhora numa situação que tem que ser mudada, o ciclo vai continuar se repetindo. Enquanto eu não mudar na minha área X, esse ciclo vai continuar se repetindo. Enquanto eu não aprender. Porque quando eu aprendo, aí eu consigo corrigir. Que o Senhor possa ser conosco, nos auxilie nesses nossos desertos, que a gente não precisa passar por eles por muito tempo, mas que nos ajude a chegar ao momento de águas cristalinas, né? Ele é a nossa água, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alimento, né, verdadeiro, e que a gente possa chegar ao momento da planta que existe em Isaías, que eu esqueci agora, que é uma planta que é regada, que mora perto do rio. A gente precisa estar enraizado perto do rio. O rio é Jesus, né? Então a gente precisa estar enraizado perto do rio, porque perto do rio a planta, ela é frondosa, ela dá alimento no tempo certo. Não tô lembrada agora onde é que fala dessa planta, mas uma planta regada é uma planta que nunca falta. As folhas elas servem para curar. Não, ela dá fruto em todo o tempo, não tem momento de ter fruto, né? Mas eu não lembro aqui, mas é em Isaías, é uma planta. É uma planta que o Senhor constantemente
lhe dá o vigor, lhe dá o fôlego. Se ele é o rio, e a gente é uma planta que está perto desse rio, e está se alimentando dele, não tem como a gente ter frutos ruins. A gente vai ter sempre frutos bons. Frutos saborosos, frutos de arrependimento. As folhas serem como folhas para servir para cura, né? Para cura de pessoas. Então ele nos chama para isso, sair do deserto para ser essa planta, que é uma planta que está do lado do rio. Uma planta que não está perto do rio, ela só tem fruto de tempos em tempos, ela pode sofrer com seca, as folhas dela caem, né? Mas a planta que está do lado do rio, plantas perto do rio, elas são as mais bonitas. Ela está enraizada nas rochas certas, na rocha que é Jesus. Tá bom? Fez sentido pra você? Me conte aqui nos comentários qual parte que fez mais sentido pra você. Mesmo que você não consiga comentar, qualquer comentário pode, pelo menos diamante, porque ajuda a essa palavra a ser divulgada para mais pessoas que também estão precisando. Compartilhe com aquele amigo que você nem sabe que precisa, mas está precisando de uma palavra amiga. E você pode ser um canal de bênção para a vida do outro, tá? A palavra do Senhor, ela não se divulga só, ela só consegue ser divulgada através de nós, né? Compartilhando com um amigo que está precisando. Ele é bom, em todo tempo ele é bom, tá bom? Conte comigo, receba meu abraço. Quero orar por você, antes de encerrar. Senhor Deus amado, só Tu sabes o desejo do coração de cada um que está ouvindo essa live. Tu conheces, Deus. Tu sabes, Senhor, quanto essa pessoa precisa, o que ela precisa nesse momento. Que ela possa se fazer como um H, em ver a Ti, em saber que Tu está vendo tudo, em lembrar que Tu está vendo tudo, que Tu tudo vê, tudo pode, que aquilo que não está na mão dela, Tu pode resolver, Pai. Mas que antes disso Tu pede humilhação, Tu pede discernimento, Tu pede clareza, e essa clareza só vem depois da humilhação, depois do período de abrir mão do alimento, do jejum. Senhor, cuida, abre a visão dessa pessoa, para que ela consiga ver o que Tu tem preparado para a vida dela, o que Tu quer que ela faça. Que ela consiga ver que tem uma fonte do lado dela, e essa fonte é Tu. Que alimenta ela todos os dias, que pode trazer água, refrigério, conforto e consolo através de Ti, Pai. Que Tu possa ser a água viva, possa ser o rio de vida dela, que refrigera, que a alimenta, que a faz transbordar em Ti, Pai. Cuida, Senhor, de cada uma dessas vidas. Sê com elas, que elas possam tirar as escamas dos olhos, assim como tirou de Paulo, para que elas consigam ver o que é que tem preparado. E quando a gente está no deserto, quando a gente está no momento ruim, a gente não consegue ver nada, não vê solução. Mas Tu vê, Tu consegue direcionar e mostrar o grande futuro, o caminho lindo que Tu tem preparado para essa pessoa. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque Tu tens pensamentos bons sobre nós, pensamentos de paz e de prosperar o nosso caminho, assim nós cremos, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa vida. Que ela não se esqueça de que a vida dela transformada precisa também ajudar outras vidas que estão feridas ainda. Sê com ela durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar aqui nosso versículo do dia. Deus vê. E o nosso louvor é o louvor de... Eu vou colocar nos stories, não tô lembrando agora. Tá bom? Obrigada pela tua companhia. Eu honro a sua presença aqui comigo. Não esquece de deixar um comentário, tá? Ajuda outras pessoas a serem alcançadas. E até a próxima. Ele veio.